boa tarde, telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Roberto, prazer em recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Muito bem. E nós vamos falar, temos temas aí importantes no programa de hoje, mas nós vamos começar, é claro, falando, evidentemente, do prêmio recebido pela grande Fernanda Torres, o Globo de Ouro, como melhor atriz num concurso internacional com concorrentes de altíssimo nível, e ela foi a vitoriosa pela interpretação de Eunice Paiva, a viúva de Rubens Paiva, no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Mas nós vamos ver agora um VT de um Roda Viva, que foi o Roda Viva da semana passada, viu, Roberto? Que é o Roda Viva com Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro no qual o filme se inspirou. A vida de Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva. Vamos ver o VT, por favor, no Roda Viva. Eu fiz depois do Freio Velho, eu fiz um livro de ficção, Blackout, fiz outro livro de ficção, o Abrari. Aí eu voltei para o tema, fiz um livro Não Estou Brasil, sobre a guerrilha do Vale do Ribeira, que foi um pouco a minha tese de mestrado. Fiz um livro policial, Bala da Agulha, fiz um livro chamado Maluco de Bicicleta, fiz 2 peças de teatro, uma delas abordando o tema do deficiente. Quando começou o movimento de julho de 2013, em que a gente via aquelas manifestações em frente à Fiesp de pessoas acampadas, vestidas de exército, dizendo que só sairiam de lá se tivesse uma intervenção militar, não só na Fiesp, como no quartel do Ibirapuera. E essas manifestações começaram a criar um ambiente golpista, de golpe, para derrubar Dilma, uma presidente que foi derrubada por uma pedalada fiscal, o que todo governo faz, uma pedalada fiscal, que não foi derrubada por conta disso, foi derrubada pelo que ela fez na Comissão da Verdade, porque ela fez de remexer o passado, que não queriam que remexesse. E, enfim, quando teve a licença da Dilma e que um deputado desconhecido homenageou o brilhante Ustra, eu estava, acho que foi no domingo, né, com todo mundo assistindo aquilo na televisão, os meus filhos, olhando aquilo, eu falei, o quê? Eu tenho muito amigo que apanhou pelo brilhante Ustra. Ele era um sádico. Acho que é um dos piores torturadores da história do Brasil. Não deu para acreditar que aquilo estava acontecendo. E esse deputado começou a dar entrevistas e começou a ser uma coisa folclórica, e de uma coisa folclórica começou a ter apoio e começou a ser popular e virou presidente da República. Então, eu comecei a escrever esse livro em 2014, quando eu fui à Flip, numa mesa sobre os 50 anos do golpe de 64, e que nós nos perguntamos ali, nos jantares, nos bares, o que está acontecendo. Todo mundo estava muito assustado. E aí, uma das perguntas era, o que essas pessoas estão lendo na escola? O que está sendo ensinado? Será que não é o momento de a gente voltar àquela... Muito bem, parte da entrevista de Marcelo Rubens Paiva, autor de Feliz Ano Velho, livro que fala a história do pai, Rubens Paiva, deputado federal santista, que foi morto pela ditadura militar. E resultou num filme extraordinário, Ainda Estou Aqui, né, Roberto? Com a interpretação magnífica de Fernanda Torres. É um livro que resgata a história, é um filme também extraordinário, e que eu tenho a impressão que esse filme ainda vai dar muito o que falar, viu, Roberto? Quem sabe até que um Oscar para a Fernanda Torres. Enfim, como é que você viu a premiação, enfim, todo esse processo? Eu gostaria só de abordar, antes da gente falar do filme em si, abordar uma coisa que o Marcelo falou. Ele comete só um equívoco, né? Ele fala que a Dilma caiu por causa da Comissão da Verdade. Não, não caiu. A Comissão da Verdade, isso que todo mundo já sabia e outros livros já tinham retratado. Eu acho que é dar valor demais a uma coisa que repisou episódios que todo mundo já sabia. Ela caiu pelo conjunto da obra, porque ela era inábil politicamente. A relação, não tinha governabilidade. Né? Verdade. Agora, quanto à questão do que ele falou, eu também fiquei enojado quando eu vi o Bolsonaro fazer um discurso, aquela do brilhante Ustra, foi uma clara provocação, porque ele é um golpista, um psicopata golpista, e que chegou à presidência porque mostrou que metade do povo brasileiro gosta desse tipo de psicopata. 3 nomes não vão poder nunca ser esquecidos e são
endeusados pelos imbecis, pelos boçais que elogiam a ditadura. O delegado Fleury, Paranhos Fleury, de São Paulo, Sérgio Paranhos Fleury. O brigadeiro Bunier, que era comandante do Paraçar, que, pasmem, era o grupo de resgate e salvamento da FAB, né? E assassinava pessoas. Ele foi mais cruel do que, por exemplo, a Polícia Naval, que era, aqui em Santos, era mais temida na época da ditadura. Foi dele a ideia de colocar presos políticos no helicóptero e soltar no mar. Sim. Ele fez um programa com o Jô Soares, que a postura dele era patética, você nota que é um psicopata mesmo. E o Brilhante Ustra, que era o maior torturador do exército, 3 bichas enrustidas, porque eles tinham um problema sério em relação à sexualidade, adoravam bater em mulher, adoravam torturar mulheres, né? Mas não era por problema, era desvio de gênero mesmo, né? Por sinal, todo covarde que faz isso tem essa coisa. Esses caras tinham que estar permanentemente banidos da memória coletiva e não serem endeusados. Mas o que esperar de boçais que querem comemorar amanhã o 8 de janeiro de 2023? Querem fazer o dia uma comemoração. Então a gente está chegando no fundo do poço. São pessoas totalmente desequilibradas, com a qual você não estabelece diálogo, porque eles negam a realidade. A ditadura torturou. O que aconteceu com o Rubens Paiva? Matou. E aí, falando do filme e do livro. O livro é um pouco até mais incisivo do que o filme. O Walter Salles, e ele tem esse dom, acho que é um dos maiores cineastas, ele veio se encaixar num lugar que foi deixado vazio por Jabor, outros grandes cineastas brasileiros, mas o Walter Salles foi extremamente feliz quando ele optou por não fazer um filme político, mas abordar a força daquela mulher, da Eunice Paiva, mãe do Marcelo Rubens Paiva. Eu acho que essa escolha dele é que foi sensacional. Ele mostra a brutalidade da ditadura, mas sem chocar a plateia. Mas deixando claro para todo mundo, vejam a boçalidade que é uma ditadura. Sensibilidade fantástica. Fantástica, porque o filme não é pesado, o filme não agride, o filme não provoca nas pessoas revolta. Ele é um filme que chega até ao lirismo, de ver a força daquela mulher. Exatamente. Uma outra coisa que me chama a atenção é que aqui na TV Cultura a gente teve um diretor da TV Cultura que foi torturado, morto, covardemente, como tantos, né, pelo delegado Fleury, foi Vladimir Herzog, que era jornalista. E Rubens Paiva e ele guardam semelhanças. O Rubens Paiva, ele encobriu, ele ajudou a refugiar amigos, qualquer um. Inclusive, eu conheci militares que fizeram isso durante a ditadura. Durante a ditadura. Quando prenderam o Braga Neto, ficou parecendo que era a primeira vez que um general era preso. Não, na ditadura, vários generais foram presos. Aqueles que eram legalistas e que se colocaram contra o golpe. Todos foram presos. Todos. Esses caras que hoje falam de liberdade de expressão, de respeito às Forças Armadas, isso, daquilo, com a prisão do Braga Neto, esquecem que vários generais, coronéis, majores foram presos em 64, de 64 a 66, durante a ditadura, porque eram contra o golpe. Principalmente a partir de 65, quando a ditadura não cumpre o que prometeu, dizendo que ia intervir, limpar a área e convocar as eleições e devolver o poder aos civis. Mas aí eles sentiram que era bom o poder. Não era para colocar a casa em ordem, porque militar corrupto é pior que civil corrupto, porque se esconde atrás da farda. E a gente viu que foi o governo Bolsonaro. Então, quando a gente tem uma postura nos dois, eles ajudaram amigos, deram refúgio a amigos, mas era motivo para serem torturados e presos. Nunca foram militantes, nunca foram guerrilheiros, nunca foram terroristas. Isso era a boçalidade da ditadura militar. Ser preso pelo que você pensa.
E agora, essas mesmas pessoas que defendem o regime militar falam de democracia e de liberdade de expressão. Eles querem golpe para garantir liberdade de expressão, que é o que não havia na ditadura militar. Quer dizer, o cara é incoerente, não aceita nada, mas falar sobre o filme em si. Chico, eu acho muito mais fácil que no Oscar, Ainda Estou Aqui ganhe o Oscar de filme estrangeiro. Filme estrangeiro, também acho. Do que a Fernanda ganhar como atriz. O Oscar é extremamente... Tirando o caso daquela chinesa, que ganhou o ano passado, ela, inclusive, eu já conhecia o trabalho dela, porque eu sou fã de Star Trek, e ela estrela uma série do novo universo de Star Trek, e ela é sensacional como atriz. Mas essas são exceções. Na hora de escolher melhor atriz, a academia vai sempre olhar para atrizes americanas e inglesas. E o Oscar tem um problema. Como pegou muito mal, o grande erro do Oscar para mim, que foi quando não premiou, não homenageou Sylvester Stallone, que tinha ganho o Globo de Ouro de ator naquele mesmo ano, só poucos anos atrás, dando prêmio por um filme medíocre e que era um ator apenas razoável, deixando de homenagear o Sylvester Stallone, que sempre foi um cara que não era muito respeitado pela academia, mas que se tornou um ator fantástico. E ela não deu, ele ganhou o Globo de Ouro e perdeu o Oscar. E todo mundo apostou, todo mundo estava olhando para ele quando o cara abriu o envelope. E aí foi aquela surpresa. A Fernanda faz um trabalho excepcional, no caso dela é genético, ela é uma atriz fantástica. Achei o discurso dela lindo. A surpresa era realmente muito grande. Ela disse na Folha que era praticamente nula a chance dela ganhar, e justamente por essa questão política, mas o Globo de Ouro é o prêmio que é dado pelos críticos estrangeiros de cinema. Por isso eles são mais abertos. O Oscar, infelizmente, é o prêmio da indústria cinematográfica. E aí o preconceito é muito grande. Eu acho que no Oscar o filme tem grandes chances de ganhar Oscar de filme estrangeiro, porque vai concorrer só com estrangeiros. Mas a Fernanda ganhar, só ela ser indicada, para mim, já é uma coisa fantástica, como aconteceu com a mãe dela. Uma conquista maravilhosa. E o resgate dessa família toda, que sempre produziu muita arte, muita cultura para todo o país. Parabéns a Fernanda, parabéns ao Walter Salles pelo filme. É um filme imperdível. Ainda Estou Aqui. Nós vamos, Roberto, para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, dia 7 de janeiro, e hoje contando com a participação, a presença do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Eu queria agora, neste bloco, Roberto, tratar de um tema que eu acho que é um tema delicado, mas um tema também muito importante. Porque nós vivemos num mundo digital, onde as pessoas praticamente já não se relacionam, elas não conversam, né? E as relações, por exemplo, entre pais e filhos, sobretudo filhos adolescentes, sempre foi difícil, até em razão do conflito de gerações, aquilo que é mais ou menos usual. Mas que isso, de certa forma, se agravou com essa questão do mundo digital. As pessoas já pouco falavam, agora com os celulares, praticamente nem se relacionam. Até por isso, eu faço essa introdução pelo seguinte: há um vídeo de um psicólogo que mostra bem a relação de uma filha adolescente com os pais. Nós vamos ver esse vídeo, Roberto. É um vídeo muito sensível, que mostra bem um jantar onde estão os pais dessa moça. Ela liga alguns amigos e aí essa conversa se desenvolve, que mostra muito a sensibilidade nessa relação entre filha adolescente e o pai. Vamos ver o vídeo, por favor. Oi, querida, tá tudo bem? Tá sim. Eu posso falar com você? Pode, eu tô ouvindo. Eu não sei como falar isso, mas os pais do Tristan não estão em casa hoje. E ele quer que eu vá pra casa dele depois da festa.
Só nós dois. E... Você entendeu? Pai? E o que você acha? Eu não sei o que fazer. Porque eu não estava esperando isso. Não hoje, pelo menos. E o problema é que se eu falar que eu não quero ir, as coisas podem ficar estranhas. Então, o que eu faço? Se você tá pensando em ir só pra não ficar estranho, então não vá. Você tem que querer. Eu não sei o que fazer. Hoje de manhã, quando você me deu a caixa de camisinhas, eu fiquei bem sem graça. Mas não significa que você precisa usar hoje. Não, mas eu acho que você sentiu e a mamãe nem reparou como sempre. Pai, Oi, querida. o que eu faço? Olha, não é fácil para um pai dar conselhos para a filha sobre uma coisa tão importante. Se dependesse de mim, eu falaria para não fazer nunca e ser a minha garotinha para sempre. Mas isso é impossível. Você precisa decidir sozinha. Você nunca vai esquecer esse momento. Então ele tem que ser bom. Pode parecer cafona, mas você só tem uma primeira vez. Então, se no fundo você não tiver certeza, não vá. Vão ter outros momentos. Valeu pela ajuda. A mamãe só teria gritado comigo. Ela nunca entende nada. Ela nunca me escuta. É claro que ela te escuta, filha. É que não é fácil pra ela também. Às vezes ela sente que você também não entende ela. Eu acho que você não percebe que ela é chata porque você ama muito ela. Tá, ele chegou. Vou desligar. Margot. Tchau. Um vídeo muito sensível, né? Eu acho que é. a gente falou do lirismo do filme, né? O lirismo disso foi sensacional, tanto e principalmente pelo que não tem palavras, que é os olhares entre a mãe e o pai. Sensacional. E a frase final dele me lembra a música do Renato Russo, Pais e Filhos, Pais quando e ele Filhos. fala, você diz que seus pais não entendem, mas é você que não entende seus pais. E isso é verdade. Pena que a gente só descobre quando sai da adolescência Pois é. ou quando se torna pai. E aí você começa a entender certas coisas em relação a isso. A gente vê como a vida é cíclica e nesse caso, claro, ficou bem o que você falou. Esse diálogo, para mim, seria inimaginável se você estivesse falando de 20 anos atrás, entre um pai e uma filha. Ah, sim. Sim, totalmente. É verdade. Engraçado que algumas coisas avançaram na sociedade, porque o que você vê hoje, ao mesmo tempo que a gente critica a permissividade excessiva de pais que criam um mundo sem limites para os seus filhos, mas é justamente aí onde ele toca. Ele não impõe nada, ele não, como a menina fala, se fosse a mamãe, ela ia gritar comigo. Ele atinge o coração da menina. Então você consegue impor limites para os seus filhos sem precisar bater, sem precisar gritar. Mas quando você consegue atingir o coração deles. É verdade. Mas para fazer isso, Chico, você tem que ter um grau de abertura. Muitas vezes praticamente sair do corpo e se colocar no lugar. Eu nunca vou esquecer uma frase de um amigo
E o quanto isso era importante para a advocacia, que era o seguinte, falou, não adianta você pensar como outro, você se colocar no lugar do outro sem pensar como o outro, sem incorporar as questões culturais da cabeça dele, psicológicas, factuais. E eu aprendi isso. Na advocacia, eu cansei de usar. Muita gente, às vezes, ficava espantado como eu fazia uma petição. Ou me comportava numa audiência. Mas porque eu me antecipava à outra parte. Porque eu aprendi muito cedo com gurus que eu tive na minha vida, como Manuel Fernandes Neto, o Celestino Venâncio Ramos, o Manuel está infelizmente falecido, o Nilton acabou de falecer, Newton Soares Oliveira Júnior, foram os caras que foram meus mestres na advocacia. Eles sempre falavam isso, você tem que se colocar no lugar do adversário, no lugar do seu oponente, pensando como ele. Claro. E aí você consegue dar um passo à frente, porque ele não vai fazer isso. Então, o pai, ele naquela hora, se você prestar bem no contexto, e tem uma frase da filha, você não enxerga isso porque você ama muito ela. Exatamente. Já começa por ser um casal em que a filha sente o amor do pai pela mãe. Sim. O que hoje já é difícil. Muito. Por isso ele consegue entrar no coração da filha. Eu acho que é bom para refletir que talvez o nosso problema não seja a inteligência artificial, não seja a internet, não são as redes sociais. É o fato de a gente não conseguir estabelecer relações de coração para coração, Chico. Exatamente. Eu vejo por você, que eu sempre coloquei na comunicação, sempre foi, além de meu grande amigo, meu guru, chamava você assim, desde o tempo do Opinião, porque eu vejo a forma como você se relaciona com seus filhos, com seus netos. Não é só olhar como o cara se relaciona com os alunos na faculdade ou com os amigos, é como ele é dentro de casa. A gente tem uma sociedade hoje que tem muitos, mas muitos sociopatas. O cara que é querido no bar, no bilhar, no futebol, e em casa bate na mulher e nos filhos. E essa diferença do psicopata para o sociopata, o psicopata não consegue se relacionar com a sociedade. E muitas vezes dentro de casa é uma pessoa irreconhecível, carinhoso, dedicado, amigo. Tanto que a família muitas vezes se surpreende com o que ele faz na sociedade. O sociopata é o contrário. É aquele cara que se relaciona com todo mundo, é querido por todo mundo, mas em casa é um terror, é um demônio. Então, eu acho que a principal lição desse vídeo é que talvez o que falte hoje, o problema hoje, não seja permissividade excessiva ou falta de limites, mas da linha direta de coração para coração, que o que você quer que isso aconteça é na família. Não é a professora que vai estabelecer essa relação, não é o personal trainer, não é a psicóloga, são os pais. E ter a capacidade, né, Roberto, como dizia Carl Rogers, da escuta, de ouvir. A teoria da escuta empática, né? Ou seja, é preciso ouvir. Atenção, as pessoas precisam de atenção, precisam se sentir acolhidas. Isso é fundamental para você estabelecer uma relação num mundo tão difícil como hoje, um mundo digital, as pessoas pouco conversam. Você vê restaurantes, estamos vendo aí esse vídeo, um jantar de amigos, e ali a mãe coloca até no viva voz, o pai, enfim, para que todos possam ouvir, e ficam todos chocados com aquela conversa, mas a reação do pai é magnífica. Você não vê isso, por exemplo, num restaurante, às vezes um casal com 2 filhos, cada um com seu celular. E ninguém fala absolutamente nada, quer dizer, é uma coisa assim, impressionante. Então, eu acho que esse vídeo ele é revelador da sensibilidade que um pai, os pais, de um modo geral, precisam ter nessa relação com os filhos. Chico, a natureza humana é uma coisa... Hoje, por exemplo, é aniversário do meu irmão, o Sérgio, 7 de janeiro. Parabéns aí, Sérgio. Nem falei com ele ainda. Me permita, da minha neta, da nova Heloísa, que faz 8 anos. Dia 5 foi o do Felipe, meu garoto, e mais jovem, mais novo, aluno de medicina da família. Que legal. E tem uma questão aí que fica meio clara para mim nessa questão do... Eu vejo pessoas sentarem em restaurante, casais, como você falou, eles não trocam uma palavra, Chico.
Eu estava almoçando outro dia em São Paulo com alguns amigos e a gente estava conversando, ninguém com o celular na mão. Claro. Só uma que é uma pseudo-influencer que estava lá fazendo vídeo, mas ainda assim interagindo. Senta um casal numa mesa do lado, mas desde o momento que eles sentaram até o momento que nós saímos do restaurante, eu não vi eles trocarem uma palavra, cada um com o seu celular, tirando selfie, olhando, respondendo e tal, comeram, só pararam de pegar, largaram o celular na hora de fazer o pedido. Que relação é essa? Nenhuma. Eu não estou acostumado. Eu, por exemplo, não Nenhuma. faço isso. A Dani, a gente conversa o tempo inteiro. Claro. A gente olha celular, até olha, eu tenho um pai com Alzheimer, eu tenho que ficar atento às Atento coisas. a tudo, claro. Mas a gente conversa, Lógico. a gente dialoga. Claro. É uma coisa inacreditável. Eu conheço casais hoje que só se falam pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, não. É uma questão de gerações. Né? A nossa geração também é uma geração da conversa. Eu acho que a diálogo. palavra, o Chico, a questão da comunicação empática, Aham. né? Eu acho que o que falta hoje é empatia. Empatia, sem dúvida. As pessoas não se colocam... Quando eu falei, talvez as pessoas não percebam, quando eu falei de se colocar no lugar do outro e pensar como o outro, isso se chama empatia. É quando você entende o que pode estar provocando aquela reação. Exatamente. E isso é o mais importante. Muito bem, Roberto, vou pedir a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 7 de janeiro, e hoje com o Roberto Mohamed Amin Júnior como nosso comentarista participando do Opinião de hoje. E agora, Roberto, nós vamos ver mais um VT. É um VT que é um VT até premiadíssimo, de Washington Oliveto, né, que trata da Folha de São Paulo. Vamos ver, é um VT que vale a pena para a gente até introduzir o debate sobre política que teremos a seguir. Por favor. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Maravilha, né? Que Não preciso dizer espetáculo. que isso é do Washington Oliveto. Claro. E a frase que ele criou no final, o jornal que mais se vende, que mais se compra e nunca se vende. Nunca se vende. Isso foi... Washington vai fazer muita falta, e faz falta para o mundo da inteligência brasileira. Sem dúvida. Só que o que eu acho mais brilhante aí, Chico, é como é possível dizer tanta mentira dizendo apenas a verdade. Apenas a verdade. É isso. E quando a gente falou no primeiro bloco de gente querendo transformar o 8 de janeiro numa data a ser comemorada, quando o Bolsonaro, no dia 31 de março de 2023, eu acho, foi em 2023 ou agora em 2024? Não, foi em 2024, que ele comemorou 31 de março, dizendo que era a data da segunda independência do Brasil. Eu não sei como é que alguém pode acreditar numa coisa absurda como essa, que um golpe militar que tinha sido tentado 10 anos antes, Loucura. mas que infelizmente não tinha mais um político sentado na cadeira como Getúlio Vargas, que se matou para evitar isso e para sufocar seus adversários, ocorreu 10 anos depois com os mesmos covardes 10 anos mais velhos. Mas o que para mim é sensacional nesse filme é que ele
vai fundo nas pessoas que são minimamente inteligentes. Mas ele não afeta o burro não entende. É aquela história, o imbecil ele não consegue entender recados. Né? Então ele olha uma coisa dessa e fala, não tem sentido, está elogiando o Hitler, ele não pega o contexto, ele não consegue entender que quando se fala que, por exemplo, o Milei está recuperando a economia argentina, mas matando o povo de fome, é esse o preço? É isso que você espera de um... Não, você espera isso de um CEO de uma empresa que está com problemas financeiros, mas não de um presidente de um país. Claro. A menos que eu, por exemplo, tenha inveja do estilo de vida dos americanos, mas eu não tenho nenhuma dos chineses. Mas em termos econômicos, Claro. os números da China são impressionantes. Eu sempre disse aqui, eu duvido que um brasileiro que fica elogiando a China queira morar lá. Eu acho que... e a gente teve aqui, algum tempo atrás, Chico, antes de você apresentar o programa, eu trouxe um amigo que tem uma indústria, ele tem uma fábrica na China, com um sócio chinês. E ele fala, quando ele falou do segredo de ter um negócio na China, de um brasileiro ser um empreendedor na China, é que você tem que pensar como um chinês. Esse é o grande problema. Pois é. Né? Por exemplo, para um brasileiro ser empreendedor em Angola, ter um negócio em Angola, ele tem que ter um angolano como sócio. Mas não porque ele precisa pensar como um angolano. Não, lá é só porque é o angolano que vai fazer a distribuição da roubalheira, porque é um dos países mais corruptos da África. Então estamos falando de coisa diferente. Na China não é assim, até porque corrupção lá dá pena de morte. Por que a China consegue fazer o equilíbrio de um sistema político sem liberdade com um sistema econômico com total liberdade? Relativa, mas total liberdade no sentido de crescimento a toda prova. Mas agora, por exemplo, estourou um escândalo da BYD, fábrica de carros elétricos que veio para o Brasil de uma forma totalmente sem planejamento. O chinês também erra, é isso que é mais impressionante. O chinês também erra, trouxeram um monte de carros, mas não trouxeram peça, Chico. Não fizeram o treinamento adequado de mão de obra. O carro quebra e não tem manutenção. Meu Deus. Imagina. E aí, o que acontece lá é trabalho análogo à escravidão. Para nós. Para nós. E aí o chinês vem para o Brasil, compra a fábrica da Ford na Bahia. As pessoas talvez não lembrem dessa negociação. E aí descobrem que os trabalhadores que estavam lá dentro, e nesse regime análogo à escravidão, eram chineses. Ou seja, não estavam explorando brasileiros. Até porque, para trabalhar numa fábrica de carros, você tem que ser um metalúrgico. O metalúrgico brasileiro é um cara que trabalhou tradicionalmente para empresários americanos, europeus ou japoneses. As experiências chinesas no Brasil foram muito poucas, de fábrica, não de trazer importados e vender. Mas o metalúrgico brasileiro tem uma formação, porque você imagine, os funcionários que foram contratados seriam, a grande maioria, os caras que a Ford mandou embora quando fechou a fábrica, porque os caras já são metalúrgicos, técnicos de manutenção. A BYD faz o quê? Como este é o regime de trabalho na China, ela traz funcionários chineses, tanto que agora, vocês vejam só como essa fiscalização foi extremamente importante. O Brasil já está examinando a possibilidade de mudar as regras isso existe no mundo todo, do visto de trabalho quando é convite de uma empresa. A empresa pode trazer funcionários, sejam engenheiros, tem que ser mão de obra qualificada e mostrar a necessidade dela. Mas ela pode trazer. A Jaque fez isso quando quis montar a fábrica dela aqui. E por sinal, a gente nota como o chinês vem, ele não se adapta à nossa cultura, mas eles não aprendem. Que esse sistema
não pode ser aplicado no Ocidente. Já nos Estados Unidos, Chico, é diferente. Por quê? Os Estados Unidos têm um contingente maciço, e por isso a gente tem dissemos quando o Roncalha fez o programa com a gente, por vídeo no final do ano, que essa história do Trump falar que vai deportar em massa é papo furado, porque ele destrói a economia americana. Destrói como? O episódio que aconteceu na Bahia, na fábrica da Ford, aconteceria em Detroit com a maior tranquilidade. E ninguém ia dizer que era trabalho escravo. Porque eles iam recrutar o quê? Ilegais. O ilegal lá é desprezado pela fiscalização americana, é desprezado pelos sindicatos, eles não querem, porque faz aquele serviço que o sindicalizado americano não faz. Se o Trump fizer a deportação em massa que ele está falando, ele destrói a economia americana. Então, agora, você vê como o chinês ele não entende que num país como o nosso, os casos de escravidão destroem uma marca. A BYD está precisando agora, tanto que ela não precisa mais de um diretor comercial, ela precisa de um gestor de crise. Porque a marca já está indo muito mal, por conta de comprar o carro e não ter manutenção. E agora ela está... Não adianta contratar o Luciano Huck e mandar ele ficar andando no domingo de carro para dar carro para alguém, porque o que ela vai precisar agora é explicar o que ela faz. O brasileiro... mas era chinês. Tem problema? Não, claro que tem problema. A legislação brasileira tem que ser respeitada. Nós não somos como os Estados Unidos, em que o ilegal é um ser invisível. O pobre no Brasil é um ser invisível, mas mesmo assim, a lei também o protege. Então, e aí a gente vai cair no texto que eu achei sensacional dessa propaganda do Washington Oliveto. Sim. E do papel. Ali falam duas coisas claras. O papel da imprensa, que é essencial, por mais que incomode quem está no poder, seja de esquerda ou de direita, sempre se incomodaram. Essa história de financiar sites e blogs, Chico, começa com o PT. Parece incrível. O PT ficou depois falando de gabinete do ódio. Chamados blogueiros amigos. Quem não lembra do Paulo Henrique Amorim, que criou a expressão PIG, Partido da Imprensa Golpista, e era patrocinado pela Caixa Econômica Federal, pelos Correios e pela Petrobras. Quem começou isso foi o PT. Tanto que o livro do Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputações, coloca claramente a técnica que a esquerda usava, e que é um hábito da esquerda, por sinal, né? Ficar falando isso. E a gente vê como falta no Brasil coerência. No próximo bloco, eu tenho certeza que a gente vai abordar isso. A gente está diante de uma possibilidade de uma mini-reforma partidária, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, nos partidos. A margem da lei, não é a justiça eleitoral que está fazendo, mas que ela mostra o que é a total falta de posição ideológica, eu diria de pudor, de crença, de vergonha na cara, de pudor que a gente tem nos partidos políticos brasileiros. A fusão que a gente vai falar no próximo bloco, que é o último, para mim é uma coisa obscena. Obscena. Não do grande líder que vai surgir disso, mas de mostrar, e se tudo correr bem, na semana que vem a gente vai poder conversar com uma pessoa que vai poder nos esclarecer acerca disso. Mas no próximo bloco as pessoas que não sabem dessa história ainda vão cair para trás, porque a gente pode ter uma fusão partidária que vai mostrar o quanto no Brasil só existem dois partidos, quem está fora da panela e quer entrar e quem está dentro da panela e não quer sair. Na prática é isso mesmo que acontece no mundo da política do Brasil. Nós voltamos já com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta terça-feira, 7 de janeiro, contando com a presença, a participação do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. E no bloco anterior, o Roberto falava, já antecipava a questão dessa possível fusão
entre dois partidos, até um pouco mais, porque envolveria também o Cidadania. E seria a fusão entre o PSDB e o PSD de Gilberto Kassab. Tá certo? Haveria essa fusão. É evidente que a reboque viria o Cidadania, que já faz parte da federação com o PSDB. E tem mais uma coisa, viu, Roberto? Esse novo partido, essa fusão, já teria inclusive um candidato à presidência da República em 2026, que seria o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E você vê, Chico, como... Por que eu falei de incoerência? É a história, né, que a gente falou no bloco anterior. Você pode contar um monte de mentiras dizendo apenas a verdade. E as pessoas podem não entender isso e achar que é incoerente. O Cidadania nasce do PPS. O PPS nasce do PCB, o Partidão, Partido Comunista Brasileiro. Que tem no Roberto Freire a sua grande expressão política. Para mim, um dos maiores políticos brasileiros. Um dos homens mais brilhantes, e a gente espera poder contar com a participação dele no programa na semana que vem. A produção está tentando acertar, ele já fez 2 vezes a opinião. Sempre foi brilhante, e a gente vai tentar conversar com ele sobre isso. Mas vejam bem qual é a origem desse partido. O PSDB nasce do inconformismo da ala de centro-esquerda do PMDB, que, inconformados com o Quércia ter chegado à presidência do partido e o comando do partido, o crescimento do quercismo. E o Quércia era um político que não era aceito nem dentro do próprio MDB, sempre foi empurrado goela abaixo, mas era um político que tinha um grupo muito forte, que dominava uma boa parte da chamada direita do MDB e do PMDB depois. E essa elite política do MDB, que tinha Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Serra. Esses caras não se conformaram e fundaram o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, que se colocava claramente na posição de centro-esquerda. E que tinha uma ligação muito profunda com o PT, quando a gente lembra que Alceu Colares e Fernando Henrique estavam na reunião de fundação do PT. E que Fernando Henrique não foi para o PT porque ele só iria se ele fosse o presidente. E óbvio, Lula não deixou, o presidente sou eu. Claro. Né? Quem quer saber dessa história, conhecer, leia o livro O Sapo e o Príncipe, ou O Príncipe e o Sapo, eu não lembro se a ordem é essa do título. Mas esse filme narra a história daquela reunião. E que eu ouvi de gente que participou, que era do chamado PT 113, que é o grupo que assinou a ata de fundação do partido, da qual a nossa querida Thelma de Souza de Santos é uma dessas pessoas. O PSDB nasce muito ligado à esquerda, porque o PT nunca foi um partido de extrema esquerda, nunca foi um partido de comunistas, como os boçais da extrema-direita falam. O PT nunca foi. O PT também é de centro-esquerda e também está muito próximo da social-democracia ou da democracia cristã. Claro. Porque o PT nasce, uma boa parte do PT nasce nas comunidades eclesiásticas de base. Para quem não sabe, é a Igreja Católica. É ali que nasce o PT. Uma boa parte da intelectualidade do PT, do início de formação. O PT não nasceu no chão de fábrica. O PT, enquanto partido, começa a ser estruturado nas comunidades eclesiais de base. E aí entra Gilberto Kassab, um monstro criado pelo Zé Serra. Um cara que não tem voto nem para ser síndico do prédio onde ele mora. Mas talvez o político mais poderoso desse país. Mais hábil. Sem dúvida. Porque sabe negociar usando a capacidade eleitoral dos outros. Ele percebe num determinado momento que com o esfacelamento do PFL, o centro fisiológico ficou sem opção de partido. Você tinha o PP, que tinha uma forte imagem de Paulo Maluf, de políticos que vinham da arena,
do PDS, da ditadura militar, políticos que fediam. Ele nota partidos H2O, como o PTB, o PL e outros mais, e aí ele descobre, falou, pô, tem espaço para um partido que, como ele definiu, não é de esquerda, não é de direita, é um partido que vai para qualquer lugar. Partido pragmático e que verifica que a eleição é o grande instrumento de poder. Exatamente. É quando a gente nota... Olha bem a postura do Kassab hoje, Chico. Ele tem metade do governo de São Paulo. É metade. O governo não é do Tarcísio. O governo metade do governo é do Tarcísio. Metade do governo é do Kassab. Temos de poder. Kassab foi o grande vitorioso das eleições municipais. E é um partido que, na eleição passada, ficou com o pé em cada canoa. Sim. Porque ele sabia, ele apoiou o Lula, porque ele não tinha espaço. O Kassab, nesse ponto, ele não tem espaço com a extrema-direita que o rejeita. Porque o Kassab nasceu dentro da centro-esquerda, que foi o governo do Zé Serra. Aí surge o Kassab como político. Até então era um político pequeno que ninguém sabia quem era. Um deputado, Carlos. Mas o que me espanta mais é o PSDB, este partido que surgiu daquele momento de insatisfação com a situação que o que o MDB tinha se tornado. Um partido que teve Mário Covas, Fernando Henrique. E aí, Chico, me chama a atenção uma frase sua. Você descreveu os partidos, até o Cidadania a gente fala do Roberto Freire. Sim. Mas aí você fala PSD de Gilberto Kassab. PSDB de quem? De ninguém. De ninguém. Porque Hoje é de ninguém. seus grandes líderes, e aí é culpa do próprio partido. A gente dizia, o PSDB se intitulava, eu ouvi isso uma vez do Zé Aníbal, é muito cacique nesse partido, os caciques e tucanos. muito mais do que índio. E esses caciques não permitiram a renovação. E só tinha tucano de alta plumagem, Só. né? Faltou Os de baixa plumagem que iam crescer, faltou o índio, exatamente. Nunca deram espaço para essas novas lideranças. Mas era isso, você vê, o Geraldo Alckmin, até a morte do Mário Covas, ninguém sabia quem ele era. Ele era um deputado. Era um deputado federal eleito pela região de Pindamonhangaba, Então. que não tinha expressão nenhuma. Aham. Ele só foi candidato a vice porque o Mário Covas tinha muitas relações na capital. E era da Baixada. Então tinha que ter alguém do interior. Quem é que tem no interior para ser Era candidato? chapa pura. Chapa pura. Tem lá o Geraldo. Geraldinho, como ele era Geraldinho, chamado. como Geraldinho. o próprio Mário falava. Mas nunca foi um político, tanto que, quem não lembra disso, Geraldo Alckmin, quando começa o segundo mandato dele, aí já eleito, não Sim. como vice, tira todos os covistas do governo de São Paulo, que depois foram todos acolhidos pelo Serra na prefeitura de São Paulo. Claro. Então você vê bem como o Geraldo Alckmin é uma pessoa que tem uma forma de pensar politicamente muito singular. Né? Todo mundo falava da lealdade dele ao Covas, e enquanto ele precisava terminar o mandato do Covas, ele não mexeu. Mas a partir do momento que ele começa o dele, ele tirou todos os covistas do governo de São Paulo. Então, é um partido muito curioso. Mas o que me chama a atenção aí é como pode um partido perder a sua identidade, como é o caso do PSDB. No caso da Cidadania, pode ser uma questão de sobrevivência. A gente vai poder ouvir isso do próprio Roberto Freire. Agora, no caso do PSDB, Chico, é imaginar, por exemplo, o PSDB se fundindo com o PFL antes. Porque o PSD nada mais é do que o sucessor do PFL. O PSDB já vem mal há muito tempo e agora vai ser, se confirmar, é a parical. Mas eu acho o seguinte, caixão e vela preta, como dizia um amigo meu, mas o que me chama mais atenção aí, Chico, é que o Kassab pode até mudar a estratégia dele. Você vê, ele joga balão de ensaio, mas ele não fala em candidaturas à presidência da República, mas agora pode ter. Pode ter. O problema já é que estão falando no Eduardo Leite. Mas eu não sei se é ele ou o Rodrigo Pacheco, que também é um cara que já foi balão de ensaio antes e pode vir a ser balão de ensaio. Por que o Kassab nunca fala de eleição?
de candidatura majoritária. Porque ele consegue, com a habilidade que ele tem e o tamanho que o partido tem, ocupar o espaço que era do MDB, do PMDB antes. Lógico. Que era um partido que não lançava candidato, mas que se vendia caro na hora de dar sustentabilidade ao governo. E ganhava os municípios. Assim como o exatamente. PSD hoje. O PSD está substituindo o O PMDB, velho MDB. que ainda tem relevância, mas é o velho MDB. Ele não consegue se modernizar. O Kassab pode ter vários defeitos, mas ele é um estrategista que consegue modernizar a visão de partido político dentro da esfera de poder que ele tem. É por isso que ele é reconhecido como o mais hábil articulador político do país. Exatamente. Portanto, Né? E tem um detalhe, você nota que o Kassab ele tem uma aura de simpatia. Eu nunca vi ninguém se referir ao Kassab como Maquiavel, ou falar que ele é maquiavélico. Não. Por quê? Porque o Kassab ele tem uma coisa, existe uma ausência de agressividade explícita na negociação política dele, ele não encosta a faca no pescoço de ninguém. É sempre o diálogo, a conversa, Sempre. sempre o entendimento, a articulação, é sempre dessa forma. Ele não ameaça, Com muita habilidade. ele trai. É diferente, ele trai. A eleição para o governo de São Paulo foi nítida. O PSD dorme apoiando Márcio França e acorda apoiando Tarcísio. Aliás, tem um minutinho ainda, só para não perder a oportunidade, Roberto, falando em Márcio França, porque também há uma possibilidade do Márcio receber o apoio do PT na eleição, na sucessão de Tarcísio Gomes de Freitas. Tá? Pelo menos há uma ala do PT que está hoje muito empenhada em fortalecer a aliança com o PSB, que ficou um tanto quanto abalada, até por conta do Geraldo Alckmin, enfim, e agora já vislumbra essa possibilidade de se fortalecer essa aliança com o lançamento, é claro, de Márcio França, desde que ele deseje ser candidato em 2026 na sucessão de Tarcísio. Mas você vê, uma coisa que a gente falou aqui no programa, cansou de falar, né? O PT Várias enxergando vezes. o erro que cometeu há 2 anos atrás, mas o principal disso tudo, Chico, para mim o que fica claro é que ao sair com o Boulos do PSOL para a prefeitura, o PT perdeu aquele ranço dele de querer ter a cabeça de chapa sempre. Perdeu porque foi teimoso num erro cometido 2 anos antes, mas que pode vir a corrigir por quê? Porque viu que não morreu, não doeu. Não doeu entregar a chapa para o Boulos. Foi um desastre? Foi, mas não doeu. Ou seja, o PT pode continuar sendo PT, mesmo indicando o vice, mesmo apoiando um outro candidato, que é o que podia ter acontecido em 2022, e a gente talvez tivesse outro governo no estado de São Paulo. Pode ser que o PT tenha aprendido a lição. Isso é uma possibilidade que a gente só vai poder ver. Vamos acompanhar a evolução. Este ano, 2025, promete, antecede as eleições gerais de 2026. Roberto, muito obrigado pela presença, mais uma vez aqui no programa. Muito obrigado aos nossos amigos, sobretudo a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.